Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à nossa jornada do Espírito Santo. Nessa jornada nós estamos tratando dos carismas, dos dons carismáticos do Espírito Santo. Desses carismas que nós encontramos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E como eu disse na semana passada, são os carismas mais comuns, são os dons que mais se manifestam nas comunidades cristãs, na comunidade de Corinto, sobretudo. Esses carismas que nós encontramos no capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo os descreve assim: a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento segundo o mesmo Espírito, ou palavra de ciência. A outra é dada a fé pelo mesmo Espírito. A outro são dados dons de cura pelo mesmo Espírito. A outro o poder de fazer milagres. A outra a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outra a diversidade de línguas. A outro o dom de as interpretar. Todas essas coisas realiza um e mesmo Espírito que distribui a cada um conforme quer. Esses 9 dons do Espírito Santo, 9 carismas do Espírito Santo, que São Paulo elenca aqui, não esgota os carismas do Espírito Santo, mas são os mais comuns, distribuídos em 3 grupos. O grupo dos carismas das obras, fé, milagres e curas, os carismas da palavra, línguas, interpretação e profecia, e os dons de conhecimento, discernimento dos espíritos, ciência e sabedoria. Nessa primeira semana, ou nessa segunda semana, melhor dizendo, eu quero refletir com vocês sobre o dom da fé. O dom da fé, o dom carismático da fé. A fé, na realidade, tem 3 aspectos. Tem a fé como virtude teologal, a fé como um conjunto de verdades, de doutrinas que nós acreditamos, e o dom carismático da fé. A virtude teologal da fé é a fé necessária para a nossa salvação. É aquela fé que está descrita lá na carta aos Hebreus, onde diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. A fé que nos justifica. Sem a fé não seremos salvos. O justo se salva pela fé, diz a carta de São Paulo aos Romanos. É essa fé, uma fé que nos faz obedecer a Deus, que se manifesta de uma maneira extraordinária na obediência a Deus. É essa fé que nos dá esse senso de pertencer a Deus, de ser de Deus, de aderir a Deus, a sua vontade e seu projeto. A fé que é uma virtude que é desenvolvida em nós. Na medida que nós cooperamos com Deus, na medida que nós aprofundamos a nossa vida espiritual, na medida em que nós procuramos viver conforme o projeto de Deus para nós, essa fé vai crescendo e vai tomando conta e orientando a nossa vida. Mas não é essa fé, a fé, a virtude teologal, que nos aproxima de Deus, que nos faz ser de Deus, que nos justifica e nos salva. Não é essa fé que é o carisma da fé. Também o carisma da fé não é a fé doutrina, a fé que é um conjunto de verdades reveladas e que nos são ensinadas pelo magistério da igreja e que nós damos fé, ou seja, vivemos de maneira coerente com isso que nós acreditamos. A revelação de Deus se faz de maneira plena em Jesus Cristo e a fé é o conhecimento dessa revelação e esse conhecimento que nos é ensinado pelo magistério da igreja. Essa também não é o carisma da fé. O carisma da fé é aquela fé expectante, aquela fé que faz acontecer. Aquela fé que, se você diz aquela montanha, sai dali e vai para o mar, vai para o mar aquela montanha, por causa do carisma da fé. Esse carisma da fé é como se fosse uma coragem especial de fazer com que as coisas aconteçam. É o gatilho necessário, se podemos dizer assim, para que as curas e os milagres aconteçam. Porque quando a gente lê as maravilhas que Jesus Cristo fez, os milagres que aconteceram durante o seu ministério, ele sempre se refere à fé como necessária para esses milagres. Ele sempre fala que essas coisas acontecem pela fé. E essa fé que ele se refere não é a fé doutrinal, não é a fé virtude, é a fé carismática. A fé que faz com que as coisas de Deus aconteçam, que as obras aconteçam. É aquela fé expectante.
eu tenha a consciência e a certeza dada pelo Espírito Santo que aquilo que estou fazendo, o que pretendo fazer, é da vontade de Deus e será realizado. O carisma da fé nos faz dizer para o doente, seja curado. O carisma da fé faz nos fazer andar sobre as águas. O carisma da fé promove a obra de Deus, manifestando as suas obras de tal forma que a fé, a crença, a adesão, a conversão não seja fundamentado simplesmente num conhecimento, mas fundamentado na manifestação do poder de Deus. A fé faz com que o poder de Deus se manifeste. São Paulo vai falar isso aos Coríntios quando diz que a sua pregação não era uma sabedoria humana, mas era uma demonstração do poder de Deus. Essa demonstração do poder de Deus vem pela fé. A fé é o que Paulo usava para pregar e que também usava para fazer os milagres. A fé que Pedro e João manifestaram na Porta Formosa quando disseram àquele homem: ouro e prata não tenho, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo anda, e aquele homem entrou saltando e louvando a Deus no templo. É essa fé, que é um dom carismático. E sendo um dom carismático, não é fruto de nossa competência, de nosso direito, de nossos méritos, mas é dom, é uma manifestação do Espírito, é o Espírito que dá. O que fazer para ter essa fé? Não é uma questão de ser mais santo ou menos santo, não é uma questão, embora a santidade seja a nossa vocação, e com isso não estou dizendo que nós não devemos ter uma vida coerente com aquilo que nós cremos, uma vida coerente com o Evangelho. Eu estou falando que essa fé que gera essas obras, que faz com que essas obras aconteçam, essa fé não é fruto de nossa santidade, é fruto do Espírito Santo que age em nós, nos dando essa consciência ou essa certeza interior que aquilo que nós queremos e falamos vai acontecer. Você pode me perguntar, então como é que é essa fé? É como todo dom do Espírito Santo, é algo que nós não conseguimos explicar totalmente. Mas nós podemos dizer que esse dom de fé, esse dom carismático da fé, é como se fosse uma intuição interior, uma certeza interior, uma consistência interior de que aquilo que eu estou propondo, aquilo que estou falando, vai acontecer pela vontade de Deus. Não pelo meu poder, mas pelo poder de Deus. É como se fosse um senso que nos autoriza a dizer que Deus vai agir aqui e agora. Esse senso que nos dá autoridade para que aquilo que nós pedimos que aconteça, aconteça naquela hora. Todos nós temos um pouco de experiência desses carismas. Quantas vezes, de repente, numa situação de perigo ou numa situação complicada, nós sentimos no interior aquela convicção inabalável que Deus vai agir e nós vemos a ação de Deus acontecer. Esse é o carisma da fé, que não é fruto de nossa santidade, que não é fruto de um aprendizado, que não é fruto de rezar mais ou rezar menos, mas é uma manifestação do Espírito em nós, porque é um carisma. É claro que a vida virtuosa da fé, é claro que o conhecimento doutrinal da fé cria em nós um ambiente mais adequado ou mais propício para a manifestação do carisma da fé. É claro que quanto mais próximos de Deus estivermos, melhor para manifestar as coisas de Deus. Quanto mais próximos de Deus estivermos, mais Ele vai nos usar para manifestar o seu poder. Por isso, essa vida de fé, a fé doutrinal, a fé virtuosa, ela pode nos ajudar a essa fé expectante, essa fé que espera que aconteça aquilo que Deus quer fazer em nosso favor, que é o carisma da fé, que faz parte desses 9 carismas que o Espírito Santo distribui de acordo com São Paulo. Esses carismas que fazem parte, esse carisma que faz parte dos carismas da obra. Ou seja, é necessária a fé para que a cura aconteça, é necessária a fé para que o milagre aconteça. Por isso São Paulo coloca esses carismas próximos, fé, cura e milagres. Porque sem a fé as curas não irão acontecer, e sem a fé os milagres não vão acontecer. A fé carismática é esse poder de Deus, que nós temos consciência pela ação do Espírito Santo, esse poder de Deus de realizar os sinais que testificam que Cristo está ressuscitado, que está atuante e presente na sua igreja.
Não tem muito o que explicar a respeito disso, porque é uma experiência. Não tenho que muito aprofundar a respeito disso, exatamente porque é um senso que a gente não consegue colocar muitas vezes num sentido muito inteligível. Nós sabemos pela Escritura que esse dom, que esse carisma está à disposição do fiel que se abre a ele. Que esse dom é necessário para que as obras aconteçam. E esse dom é dado pelo Espírito Santo a quem Ele quer, conforme Ele quer. Nós temos que nos abrir a isso. Temos que ter a coragem de não colocar empecilhos à ação do Espírito Santo. Temos que ter essa expectativa de que vai acontecer conforme o Espírito quer que aconteça. Todos nós podemos experimentá-lo, porque é do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer nos dar e quer se manifestar em nós. Podemos nos aproveitar dos carismas na medida em que eles se manifestam em nós, na medida em que nós somos dóceis a ele. A água, quando passa pelo cano, também deixa o cano úmido, deixa também o cano molhado. A graça de Deus, quando passa por nós em favor do irmão, também pode nos atingir, também pode nos santificar. O carisma da fé também. Quando ele passa por nós, quando se manifesta em nós esse carisma para a edificação da igreja, através das obras, dos milagres e das curas, essa fé também acaba edificando-nos mais na fé da virtude, nos edificando mais na fé do conhecimento, na fé da doutrina. Meu irmão, minha irmã, você que está aí, abra-se a esse carisma, tão necessário para que Deus seja manifestado nessa sociedade que precisa tanto de crer, tanto crer para poder mudar esse quadro que nós estamos vivenciando. O carisma da fé é um carisma para os tempos de hoje. Essa fé carismática, essa fé expectante, essa fé que faz acontecer, essa fé de obras, essa fé que realiza milagres e realiza curas. Acompanhe no nosso site as reflexões sobre os carismas, veja nas apostilas, nossa cartilha dos carismas, a explicação e os textos que acompanham essa reflexão para que você possa rezar durante a semana. E essa semana vamos rezar sobre o carisma da fé, procurando dispor o nosso coração a essa manifestação carismática, para que as obras de Deus se manifestem no nosso meio e o povo cresça e seja salvo pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Ele nos abençoe e que Nossa Senhora Aparecida, seja sempre nossa intercessora.